Carminati. Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor deputado federal Pedro Uczai. Nós ainda registramos e agradecemos a presença da excelentíssima senhora secretária adjunta da Secretaria de Estado da Educação, a presença também da excelentíssima senhora juíza do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Santa Catarina, a doutora Ângela Maria Conrati. Obrigado pela presença. Registramos ainda a presença do senhor presidente do Centro de Integração Empresa e Escola, doutor Luiz Carlos Floriani. Senhor presidente do Conselho, diretor e fundador da entidade Geração de Emprego, Renda e Apoio do Desenvolvimento Regional, GERAR, doutor Francisco Acerti. Obrigado pela presença. Senhora gerente executiva de Educação da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Adriana Paula Cassol. Ainda agradecemos a presença do senhor Luiz Rames, da Relações Governamentais da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Também registramos a presença do senhor secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina, CUT-SC, Rogério Manuel Correa. Senhor coordenador da Pastoral da Juventude do município de Florianópolis, Gabriel Carlos de Souza. Ainda registramos a presença da professora coordenadora de Assuntos com o Mundo do Trabalho do Instituto Federal Catarinense, o IFC, Sueli Aparecida Montebelli. Ainda agradecemos a presença da senhora orientadora educacional do Programa de Formação Aprendiz da Irmandade do Divino Espírito Santo do município de Florianópolis, senhora Karine Santos de Souza. Também registramos e agradecemos a presença da senhora tesoureira do Centro Cultural Escrava Anastácia, Silvana Pagiarim. Muito obrigado pela presença de cada um. Lembramos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube da Assembleia Legislativa, pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube e também pela TV AL. E o nosso boa tarde também a todos que nos acompanham de maneira online. Muito bem, senhoras e senhores, nós convidamos neste momento a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, deputada estadual Luciane Carminati, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos desta audiência. Uma boa tarde. Obrigada ao cerimonialista. Boa tarde. Quero cumprimentar todos os estudantes, jovens que estão aqui acompanhando presencialmente e também de forma virtual. Cumprimentar todas as autoridades que já foram mencionadas e agradecer a presença de cada um, de cada uma, da secretária adjunta Maria Tereza, também da juíza do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Ângela, do presidente do Centro de Integração Empresa e Escola, CIEI, doutor Luiz Carlos, também agradecer a presença do presidente do Conselho Diretor e fundador da entidade Geração de Emprego, GERAR, doutor Francisco, também da senhora gerente executiva de Educação da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, da Fiesc, a Adriana Paula, do senhor que representa as relações governamentais da Federação das Indústrias, o Luiz Rames, que está aqui conosco, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, o Rogério Manuel, também do coordenador da Pastoral da Juventude do município de Florianópolis, o Gabriel Carlos de Souza, da professora coordenadora de Assuntos com o Mundo do Trabalho do Instituto Federal de Santa Catarina, Federal Catarinense, a Sueli Aparecida, da orientadora educacional do Programa de Formação Aprendiz da Irmandade do Divino Espírito Santo do município de Florianópolis, a Karine Santos, e da tesoureira do Centro Cultural Escrava Anastácia, Silvana Pagliarim. Também nós temos várias autoridades que estão aqui acompanhando e farão suas falas também de forma virtual, mas eu quero, antes de agradecer a presença de todos e todas, agradecer muito aqui o convite, a sugestão, a proposição advinda do nosso deputado federal, Pedro Uczai,
Nós que temos feito muitas audiências em conjunto, né, deputado? 2 professores aí preocupados com toda a questão social e com as medidas que acontecem no âmbito federal também. Bem, o debate de hoje ele é justamente focado na alteração do programa através da medida provisória, né, que altera vários artigos. Nós queremos, nesta audiência, ouvir a todos e todas, porque há uma preocupação muito grande com a diminuição de vagas, a precarização do programa em si, e o foco central tem que ser como é que os jovens estudam, trabalham em condições adequadas, né, se pensando também todo esse aparato social necessário, sobretudo os jovens que têm mais dificuldades, que são mais carentes, que mais precisam, né? Então, esse é o objetivo da audiência, a escuta, é ouvir para a gente também, quem sabe, contribuir aqui no sentido de fazer uma reflexão grande para que a medida provisória, do jeito como ela está, ela não tenha êxito, né? Nós precisamos ter esse cuidado e este é o objetivo da audiência, ouvir quem, de fato, está lá na ponta fazendo, sentindo e tem condições de avaliar melhor do que nós. Eu quero pedir autorização para vocês, antes de passar a palavra para o deputado Pedro, se vocês acham necessário formar a mesa com todas essas autoridades aqui, ou se a gente chama um por um. Tudo bem? Pode ser assim? Nós avaliamos que talvez seria melhor, ao chamar, cada um se dirige, né, na tribuna para fazer a sua fala, acho que fica mais adequado. Então, nosso deputado Pedro, bem-vindo, obrigada também por nós compartilharmos, né, esta agenda, esta audiência em conjunto. Fique à vontade. Muito obrigado, deputada Luciane, a nossa professora, educadora, deputada, presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, que nos recepciona, que propõe de forma conjunta esta audiência pública. Então, muito obrigado, deputada Luciane. Eu quero cumprimentar todos os nossos convidados para fazer uso da palavra aqui nesta tarde. Nós já tivemos, num outro momento, a oportunidade, e alguns de vocês já prestigiaram a produção de uma posição muito clara aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, numa audiência que discutiu os projetos de lei, o 6461, 6494 de 2019, na medida que eu sou membro da comissão especial, que estão discutindo o Estatuto da Aprendizagem. E, depois da audiência que nós realizamos aqui, foi editada uma medida provisória, a 1116. E como essa medida provisória impactou todo o debate da comissão especial, que estava tramitando democraticamente, ouvindo audiências públicas no Brasil inteiro, como aquela que nós realizamos aqui em Santa Catarina, a medida provisória ela é uma lei que entra em vigor na data da sua publicação. Então, enquanto nós estamos discutindo 2 leis no âmbito do Congresso Nacional, inclusive com uma comissão especial debatendo democraticamente, é atravessada uma medida provisória sem discussão democrática, sem participação da sociedade, sem participação das entidades que ofertam, junto com meninos e meninas, a aprendizagem profissional, e se emite uma medida provisória. E por isso que nós retomamos, e com a conversa com a deputada Luciane, foi a primeira que tomou já nas mãos a iniciativa da gente fazer conjuntamente, pela importância que tem. Porque, como a medida provisória está em vigor, qualquer empresário pode tomar a iniciativa de cumprir a lei, e cumprindo a lei, as consequências que a lei está promovendo no nosso país. E, de outro lado, a comissão especial vai se posicionar e vai orientar, em grande parte, os demais deputados na hora de votar a medida provisória. Então, antes de nós votar o Estatuto do Aprendiz, nós vamos votar a medida provisória antes dos 120 dias, que senão ela caduca. Então, nós temos 2 opções políticas. Votá-la, rejeitar no seu conjunto ou parcialmente, porque do Estatuto do Aprendiz é 26 a 29 os artigos, que são mais
tocantes à nossa matéria do objeto da nossa audiência de hoje, ou esperar caducar, ou não dar condições políticas para manter a lei em vigor. E eu queria só falar duas coisas aqui, Luciano, porque essa é a audiência pública, é para ouvir vocês, é para ouvir as entidades. Mas eu queria levantar 3 perguntas iniciais. A primeira, quando fala de jovem aprendiz, quando se fala dessa experiência histórica, quando nasceu a lei, qual era o espírito da lei? Era focar no interesse das empresas? Das empresas? A medida provisória foca nos alunos, nos jovens, foca nas instituições de ensino, ou a medida provisória está focando nas empresas? E mais do que isso, quem sabe não nas empresas sérias, mas quem sabe aquelas empresas que não cumprem a lei e que poderão ter isenção de multa, e comece a imaginar um número aqui que a medida provisória propõe. Uma empresa que não cumpre a lei e não contrata um jovem aprendiz, que poderia ter um gasto aí com encargos e além da contribuição do prolabório salarial, que poderia ser em torno de R$1.000, só uma conta de padeiro aqui, 24 meses daria R$24.000. Se a empresa não cumprir, deputada Luciana, não cumprir, ela vai ser multada. Se ela não cumprir a lei, ela vai ser multada. Vai ser multada com R$3.000. Você acha que ela vai ser motivada a contratar os jovens por 24 mil durante 2 anos, cumprindo a lei, ou ela vai descumprir a lei para pagar só R$3.000 em vez de pagar 24 mil? Eu achava que uma multa era pelo menos 3 vezes mais do que ele deixou de cumprir. Isso é multa. Porque isso aí não é multa para mim. Isso é um benefício dos que não cumprem a lei. Eu vou chamar assim, de forma muito agressiva, daqueles que dão calote na lei. Dos que descumprem a lei vão ter uma boa opção, ser multado por R$3.000. Eu só estou falando esse ponto, que tem muitos outros pontos, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, pode ver o impacto que vai dar nessa dimensão, pode ver nas instituições de ensino, se tu amplia os contratos para 3, para 4 anos, se quem está em vulnerabilidade social e econômica pode dobrar as vagas, ou seja, tu reduz pela metade as vagas. Se tu dá 90 dias para as empresas decidir, tu pode ter um apagão de 90 dias e não contratar ninguém. Se a média de contratação é 39 mil, tu está falando aí em mais de 100 mil jovens que poderão deixar de ser contratados. Então, essa medida provisória foca nas instituições de ensino, que tem várias aqui, que profissionalizam, que faz essa relação entre o mundo do trabalho e a educação. A concepção inicial não era uma experiência pedagógica no mundo do trabalho. Segundo ponto, foca nas instituições, foca nos estudantes, nos jovens aprendizes, ou foca na empresa? Eu acho que essa medida provisória esqueceu as instituições, esqueceu os jovens nas suas condições reais e concretas e focou nas empresas. Mas nas empresas que descumprem a lei. Porque podia focar nas empresas, mas podia focar em incentivar as empresas que cumprem a lei. Como incentivo para as empresas que cumprem a lei, a medida provisória vai fazer isso, 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 e assim por diante. Não, a minha leitura e a minha interpretação, salvo melhor juízo que vocês vão contribuir aqui hoje à tarde, pode ser justamente o contrário. Aquelas que não cumprem a lei vão ter benefícios da própria lei. Então, são essas as motivações que movem essa segunda audiência pública aqui, e é interessante vocês se posicionar para que Santa Catarina, num documento, numa carta, se posiciona publicamente aqui para orientar os 16 deputados federais e os 3 senadores aqui de Santa Catarina, que os 19 possam ter uma única posição pela posição de vocês. Então, gostaria muito que essa audiência ela repercutisse no diálogo, na sensibilização de pelo menos os 19 representantes de Santa Catarina pudéssemos ter uma posição única sobre este tema e sobre a matéria da medida provisória 1116. Boa audiência. Obrigada, Pedro.
Vamos bater palmas aqui para o nosso deputado. Só para todos e todas saberem, as manifestações feitas no chat, né? Quem está acompanhando virtualmente, também vão integrar a ata da audiência. Então, todos os comentários também serão acolhidos. Bem, pela ordem, então, nós temos 13 pessoas para falarem. Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou chamar cada um, se dirigir até aqui à tribuna, pelo tempo de 3 a 5 minutos. Tudo bem? Pode ser esse o tempo? Não? Precisa mais? Então, a gente abre para quem, assim, necessitar um tempo maior. Eu já convido, então, a professora Sueli Aparecida, diretora do Instituto de Assuntos Estudantis do Instituto Federal Catarinense. Quando for 3 minutos, eu faço o sinal, tá? Olá, boa tarde a todas, a todos, a todes. Cumprimento, então, as autoridades presentes, os deputados, a deputada, né, a mesa. E já estive aqui em outro momento para estar conversando sobre o programa Jovem Aprendiz. Foi muito... Oi? Tá tudo certo? Então, foi muito produtivo na época, né, deputado Pedro? E hoje estamos retornando, então, com essa mesma perspectiva, né? Eu sempre gosto de falar, né, que eu gosto muito de ver a juventude participando desses processos. É muito importante a gente escutar quem é o sujeito que está participando ali ativamente, quem vai ser, né, o sujeito atuante desse projeto, desse programa. Então, parabéns para quem está aqui hoje. Eu gosto de citar sempre o poeta que diz que eu acredito na rapaziada. Então, muito bem-vindos. Eu vou tentar ser bem breve, né, mas, para isso, eu vou trazer o capítulo 5. Talvez a máscara, né? O capítulo 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que afirma que a profissionalização é um direito fundamental que deve ter caráter pedagógico, né, e deve ser feita respeitando a condição do adolescente, do jovem, como uma pessoa de condição peculiar do desenvolvimento. Então, enquanto instituição pública federal, que eu venho aqui, então, representar, a nossa posição é sempre que essa questão pedagógica seja muito bem representada no programa. Respeitando a fase de desenvolvimento, né, de cada sujeito que está ali participando, que está ali contribuindo com o programa, os próprios agentes de integração ter esse olhar, as empresas, os espaços de educação. A gente compreende, né, que o programa Jovem Aprendiz, num primeiro olhar, né, ele faz parte como um produto de geração de renda, principalmente dos jovens, né, em vulnerabilidade social. Mas a gente tem que mudar um pouco essa lógica. A gente tem que pensar que é um processo real de aprendizagem e também para o trabalho. E o trabalho que significa, que vai constituir ele enquanto um cidadão, uma pessoa de protagonismo dentro da sociedade que vive. Então, a posição do IFC é sempre estar, né, em parceria, a gente disponibiliza nossos alunos para participar do programa, a gente tem edital aberto para cadastro de agentes de integração, mas sempre nessa perspectiva pedagógica, de ensino, de aprendizagem, de inserção ao mundo do trabalho, para que esse jovem realmente se sinta pertencente, né, como um sujeito ativo na sociedade e que tenha o trabalho nessa perspectiva realmente de um salto, né, para a constituição dele enquanto sujeito, um cidadão pertencente à sociedade. Obrigada. Obrigada, Sueli. Vou pedir só para a assessoria virar um pouquinho
porque a gente não consegue enxergar quem está falando aqui em função do... Só para dialogar com o tempo, né? Virar um pouquinho mais para frente. Colocar um pouquinho mais para frente. Boa tarde. Isso, ótimo. Obrigada. Eu chamo agora, então, o Dr. Francisco, presidente do Conselho Diretor e fundador da entidade Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, GERAR. Dr. Francisco, o senhor precisa de quanto tempo? 10 minutos, ok. Quando faltar 2 minutos para 10, eu lhe aviso. Boa tarde a todos. Deputada, muito obrigado pela oportunidade que você está dando para GERAR, falar aqui. Deputado Pedro, uma satisfação. Demais autoridades, aprendizes presentes, colegas de trabalho da GERAR que aqui estão, vieram de Joinville, de Blumenau, aqui de São José. A todos, boa tarde. Doutora Érica, é um prazer vê-la aqui também. Tivemos juntos aí num evento no Paraná ontem, e a gente está se reencontrando, um prazer tê-la aqui conosco. GERAR, nós somos uma entidade sem fins lucrativos que atua em várias áreas de projetos, né? Projetos de aprendizagem, estágio, geração de trabalho e renda e fomento ao empreendedorismo junto a jovens. A gente acredita nisso, porque não vai ter emprego para todos os jovens. Por que não alguns deles se tornarem também empreendedores? A gente tem um projeto voltado para isso. Eu já vi muito jovem com brilho no olho abrindo o seu próprio negócio, gerando a sua própria renda. Mas o nosso principal projeto, realmente, é o Aprendiz Legal. Temos uma atuação aqui em Santa Catarina, aproximadamente 8.500 aprendizes já passaram pelos nossos bancos de escola e temos hoje 1.600 em sala de aula conosco semanalmente. Para mim, a aprendizagem é uma das políticas públicas mais importantes para o jovem do Brasil. Eu quero contextualizar um pouquinho por que nós, da GERAR, focamos os nossos projetos mais na juventude. Temos projetos para a terceira idade, temos projetos para outros públicos, mas por que o jovem aprendiz? Porque, realmente, o futuro do jovem no Brasil não está muito promissor. E isso ainda foi agravado pela pandemia. Já tem quem fale assim, a geração perdida. Gente, nós não podemos pensar em geração perdida, nós não podemos perder os nossos jovens. Mas vejamos o contexto que nós estamos. Os impactos da educação. Trouxe uma colinha aqui. Vocês sabiam que 43% dos jovens do Brasil pararam de estudar na pandemia? E pior, pensam em não voltar a estudar. 43%. E ainda, os que estão estudando, muitos estão em defasagem que chega até 4 anos. Geralmente, esse jovem não se sente muito à vontade se ele está muito em defasagem com relação aos colegas dele. Fala-se que aqui em Santa Catarina tem 8,7 mil jovens que pararam de estudar. Mas também tem um impacto na violência. Vou citar alguns números para vocês. O Brasil hoje tem 42 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. O Brasil todo tem 450 mil pessoas na cadeia. 451 mil. 55% desses têm idade entre 18 e 24 anos. Mais da metade das pessoas no Brasil que estão na cadeia tem essa faixa de idade. E custam para o Brasil algo em torno de 10 bilhões de reais por ano. Também temos o impacto no trabalho. O IBGE mostra que o desemprego no Brasil está entre 6% a 10%, né? Adolescentes de 18 a 24, jovens de 18 a 24 anos de idade, esse índice não é 6% a 10%, é 23%.
e adolescentes, o índice de desemprego chega a 39%. Muitas vezes esse jovem ele estuda, ele quer trabalhar, mas não acha emprego, mas acha outras formas de gerar renda, que eu não preciso dizer para vocês aqui quais são. Então, para nós, cursos, profissionalização é o caminho para essa juventude. E a mais efetiva de todas é a aprendizagem. O que a aprendizagem colabora? Para muitos jovens é o primeiro emprego, é o primeiro registro em carteira, ele tem o seu salário, o seu fundo de garantia, seu 13º, suas férias, o seguro-desemprego, o vale-transporte, já começa a contribuir para a Previdência. E ainda, o programa de aprendizagem colabora com outras ações, né? Redução da evasão escolar. Para você ser aprendiz, você tem que estar estudando, ou tem que ter concluído o ensino médio. Colabora na geração de renda. Quantos jovens não são âncora de orçamento familiar com o salário que ganham? Colabora também com a qualificação profissional. Esse jovem tem muito mais possibilidade depois de ser efetivado, realmente de ter o seu emprego digno. E ainda a redução das questões ligadas aí à violência, né? Então, é um programa maravilhoso. Bom, foi constituído lá em novembro, o deputado bem sabe, uma comissão especial no Ministério do Trabalho que tinha como objetivo estudar a aprendizagem no Brasil. E nós concordamos. A lei da aprendizagem no Brasil tinha 21 anos. Toda lei precisa ser melhorada, precisa ter adaptações à nova realidade. Então, essa comissão se reuniu. Também acho que essa comissão não foi constituída muito justamente, porque faltaram vários atores, né? Mas eles apresentaram um relatório com 3 eixos. E esses 3 eixos fazem sentido para nós. O primeiro eixo foi: nós precisamos aumentar a quantidade de aprendizes no Brasil. Concordamos. Nós precisamos priorizar adolescentes e pessoas jovens vulneráveis. Nós também concordamos. E o terceiro eixo foi: nós precisamos fazer com que mais jovens, ou quase a totalidade, seja efetivado depois de passar pela aprendizagem. Joia. Mas nós falamos assim, não é necessário uma medida provisória. O deputado bem falou. Tem uma comissão especial estudando o novo Estatuto da Aprendizagem. Essa comissão realmente se reuniu no Brasil todo, com todas as pessoas, entidades que, de alguma forma, interagem com a aprendizagem. Mas, enquanto essa comissão estava fazendo essas audiências, foi atravessada essa medida provisória 1116 e também o decreto 11061, que, na nossa opinião, ele é muito prejudicial à aprendizagem. Eu até tinha preparado a doutora Érica aqui falar, mas eu sei da sua fala, eu sei da posição do sindicato, do SINAIT, dos auditores fiscais com relação à medida provisória, então eu vou deixar essa parte para a senhora. Tá? Eu só vou abordar essas outras questões que para nós não tem lógica, né? Por que um jovem vulnerável, a cota dele vale por 2? Como se chegasse para esse jovem e dissesse assim, você só vale a metade do outro, né? Imagina 2 jovens assim na fila, querendo ser aprendizes na Gerar, você diz para o primeiro jovem vulnerável, você vai ser contratado por essa empresa. E você diz para o segundo assim, você não vai, porque esse teu jovem na frente, esse teu colega da frente está ocupando o teu lugar também. Volte daqui a 2 ou 3 anos, quem sabe a gente tem uma oportunidade para você. Terceira questão é com relação à efetivação. Nós também achamos que a empresa que efetivar o jovem não precisa contratar outro no lugar. O que é isso, né? Bom, em resumo, já recebi a placa aqui de tempo, né? Achamos que essa medida provisória vai diminuir muitos aprendizes no Brasil. O potencial de 1 milhão de aprendizes no Brasil vai se reduzir para menos de 400 mil se essa medida provisória virar lei. Então, gente, eu
eu faço esse apelo a essa Casa de Leis, à Câmara Federal, aos deputados. Não deixem essa medida provisória virar lei. Não dá para extinguir a medida provisória como um todo, porque essa medida provisória fundiu dois assuntos. Aquele assunto de beneficiar as mulheres, né, com auxílio creche, mais empregabilidade das mulheres, e colocaram aprendizes no meio. O que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Alguém colocou esse jabuti lá. Né? Então, essa outra parte da medida provisória é positiva. Só precisaríamos tirar todos os artigos que se referem à aprendizagem. E apoiar o deputado Bertaioli, apoiar o deputado Rigoni, que são da comissão especial, que devem estar finalizando a redação da nova lei da aprendizagem, do Estatuto da Aprendizagem, para que, sim, essa lei seja aprovada. Porque essa lei, da forma como está maravilhosa, está muito bonita. E, se nós não aprovarmos essa medida provisória e aprovarmos o novo Estatuto da Aprendizagem, vocês, jovens do Brasil, vão ter muitas e muitas oportunidades. Muito obrigado. Obrigada, doutor Francisco. Eu chamo agora, então, o doutor Luiz Carlos Floriani, representando o Centro de Integração Empresa-Escola. Também, quando for 8 minutos, eu aviso. Muito boa tarde a todas e a todos. Saudação especial ao nosso deputado federal Pedro Kizai, prazer em revê-lo, a nossa deputada Carminati, agradecendo a distinção do convite para estarmos aqui também defendendo a lei da aprendizagem. Também estendo esse cumprimento a todas as demais autoridades que foram aqui nominadas, a equipe do CIE que me acompanha e aos jovens do CIE que estavam retornando hoje para o presencial, né? Vocês estavam retornando e em vez de estar na sala de aula, vocês vieram para cá, né? Mas isso é muito bom, porque é do futuro de vocês que a gente está, é sobre o futuro de vocês que a gente está discutindo aqui. É importante, primeiro, que eu contextualize para os senhores, o CIE é uma organização social, hoje talvez a maior organização social do Brasil, em se tratando de CIE nacional, e muito provavelmente a maior, se não uma das 4 maiores, aqui de Santa Catarina também, o Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de Santa Catarina, fundado de maneira autônoma, porque nós éramos do CIE nacional, há 21 anos atrás, com 2 grandes programas, o programa de estágio e o programa Jovem Aprendiz, atualmente. Eu estou presidente do Conselho de Administração, que é formado por 36 lideranças empresariais de todo o estado de Santa Catarina. De vários locais, empresários e lideranças do setor educacional emprestam-se voluntariamente para que a gente discuta a nossa missão de promover a integração e o ingresso do jovem de maneira qualificada, preparando para o mercado de trabalho. Este é o CIE, com todo o cuidado hoje, e eu os convido a conhecer as nossas unidades, de estabelecer condições cada vez maiores, de dar aos jovens todas as condições técnicas, de recepcionarem realmente conteúdo, preparando-os definitivamente, sem nenhum outro subterfúgio. Por isso mesmo que, para nós, é fundamental estarmos aqui discutindo, junto a vocês, a importância disso. Na condição também de empresário, eu também quero dizer que existe um equívoco, e aí, deputado Pedro Kizai, por favor, leve isso para a comissão especial. Existe um equívoco quando a gente procura tentar beneficiar empresas, tirando delas um conceito primordial de investimento. Está na hora de as pessoas entenderem e acabarem com aquele paradigma que eu não sei quem implantou, de que investir na formação e qualificação de mão de obra do jovem é uma despesa. Pelo amor de Deus, é um investimento. Será que eu estou errado ou estou mentindo todo dia na TV que existe um apagão de mão de obra qualificada nesse país? Mas se existe um apagão de mão de obra qualificada, como é que nós vamos resolver isso no curto prazo? Não seria justo que esse pensamento tivesse direcionado justamente a quem vai estar aí na frente comandando esse país? Preparando-os para estarem em todos os setores, seja na economia, seja, inclusive, nas demais etapas de direção desse país, estarem adequadamente preparados? Eu, empresário,
que entendo que qualificar a mão de obra, preparando-a dentro dos meus próprios conceitos, dos meus próprios valores, é despesa, não mereço ser empresário. Quando muito, eu devo procurar um emprego e achar alguém que me empregue, porque eu estou muito atrasado em termos de pensar no país. Será que também não é responsabilidade do empresário eliminar o nosso maior concorrente, que hoje está aí, do nosso lado, levando os nossos jovens, sem que possamos resgatá-los depois, porque eles pagam melhor do que qualquer um de nós pode pagar? Será que não é meu dever, pai, preparar um ambiente melhor para que meus filhos e netos não tenham os índices de marginalidade que foram comentados aqui pelo Francisco? Será que isso é despesa? Ou é investimento? Deixo a reflexão para os senhores. A malfadada medida 1116 foi um equívoco de alguém que não conversa com outras pessoas, que não conhece a realidade desse país. Me perdoem, nem sei quem foi, mas ele que reflita sobre o que eu estou dizendo. Porque se conhecesse um pouco a realidade desse país, se pensasse nesse país, não faria isso. Com certeza não faria. Veja que a medida 1116 e o decreto 1161, tido até como uma espécie de reforma trabalhista, ela altera 85% das leis da aprendizagem e 64% do decreto regulamentador da aprendizagem. E, é claro, já foi falado aqui, justamente no momento em que a sociedade, da maneira que deu, através de uma comissão especial, se organiza para rever, criando um estatuto da aprendizagem, e o Francisco falou, é preciso evoluir, é uma coisa lógica, a lei tem 20 anos, nós precisamos evoluir. Mas a sociedade estava evoluindo. Como que atravessam-se no meio, como se impondo uma mudança sem discutir com a sociedade. Eu não tenho dúvida nenhuma, deputado Pedro Kizai, que os nossos representantes não serão incoerentes e não irão aprovar, porque a sociedade, nós estamos atentos. Nós estamos atentos e estamos cada vez mais exigentes por conta dos nossos representantes. Deputada presidente, me permita ler o que o CIE Nacional, através das suas 7 entidades, está dizendo para o Brasil inteiro. Porque eu hoje aqui estou representando o CIE Santa Catarina, mas como disse o nobre Francisco, que eu conheci há pouco, ontem estávamos lá no Paraná, representando do outro lado, tem gente em Pernambuco, tem o CIE São Paulo, que é também nacional. Mas o que nós estamos dizendo, e eu textualizo e vou deixar para os senhores. O Centro de Integração Empresa-Escola vem expressar preocupação com os termos do MP, da MP 1116 e do decreto correlato, e para o qual pedimos a atenção de todos. Embora intitulado Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes, nos capítulos e artigos que destacamos no título deste documento, a medida provisória não está em harmonia com a filosofia do Programa de Aprendizagem instituído pela Lei 10.097 de 2000. Antes, a confronta, colocando em risco a formação dos jovens. Importante destacar preliminarmente que o Ministério do Trabalho ignorou, revelando desprestígio pelo Congresso Nacional, o trabalho de elaboração do novo Estatuto de Aprendizagem feito pela Comissão Especial da Câmara, fato que por si só demonstra a inoportunidade da MP e do decreto. Dentre os pontos mais preocupantes e surpreendentes está a concessão de anistia às empresas e entidades autuadas pelo descumprimento da cota, beneficiadas também por suspensão de processo administrativo trabalhista de imposição de multa durante o prazo concedido para regularização e pela redução de 50% do valor da multa decorrente do ato de infração. A MP transfere a regulamentação do incentivo à contratação de aprendizes para ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, e por isso se vincula automaticamente ao decreto que a acompanha. Embora o Ministério do Trabalho e Previdência diga que vai estabelecer condições especiais para os setores econômicos com baixa taxa de contratação de aprendizes, para fins de cumprimento integral da cota de aprendizagem profissional, fica uma dúvida. Ao retirar poder do setor de inspeção do trabalho, o sujeita a procedimento tão especial de fiscalização, o que na prática retira o poder de fiscalização. Esta é a razão da grande reação por parte do Corpo Técnico de Auditores Fiscais do Trabalho, o que acabou resultando na renúncia coletiva, logo depois da edição da medida provisória, de 27 de seus coordenadores.
estaduais de fiscalização de aprendizagem no Brasil, conforme notícia amplamente divulgada na imprensa nacional. A MP investe contra pessoas vulneráveis, diminuindo a oferta de vagas ao considerá-las em dobro. Aumenta a carga horária e a idade do aprendiz, podendo produzir concorrência com o trabalhador regular, caracterizando o trabalho precarizado. As pessoas com deficiência que poderão ser contratadas como aprendizes em qualquer idade, a partir dos 14 anos, ou aprendizes inscritos em programas de aprendizagem profissional que envolvam o desempenho de atividades vedadas a menores de 21 anos de idade, os quais poderão ter até 29 anos de idade. Para fins de cumprimento da cota, será contabilizada em dobro a contratação de adolescentes ou jovens vulneráveis, dentre eles pessoas com deficiência. Além do preconceito de tal distinção, a medida indispõe os vulneráveis com outros jovens, pois sua contratação diminui a oferta de vagas. No médio prazo, entre 1 e 2 anos, fica evidente que o número de aprendizes será reduzido pela metade, pois a imensa maioria dos jovens atendidos pelas entidades sem fins lucrativos é vulnerável. A oferta de programas de aprendizagem é temerariamente estendida a instituições e entidades qualificadoras contratadas sem nenhuma experiência na área, tais como de caráter desportivo, clubes, igrejas, entre outros. As instituições educacionais dos sistemas de ensino federal, estadual, distrital e municipal, público e privado, que ofertem cursos tecnológicos de nível médio e educação profissional, tecnológica de graduação, todas poderão ofertar cursos como se a realidade da escola pública brasileira fosse de total adimplência orçamentária. Um universo tão gigantesco que revela improvisação e desconhecimento da natureza especial do jovem a quem se destina, sem falar da clara impossibilidade de fiscalização. A carga horária do aprendiz passará a ser de até 8 horas diárias, sem especificar se para esta carga horária haverá a concomitância da teoria e prática em um mesmo dia. Vale lembrar que até então a carga horária diária máxima permitida é de 6 horas, podendo chegar até 8 apenas quando existissem pelo menos 2 horas de capacitação teórica no mesmo dia. Além de poder prejudicar a frequência às aulas, poderá gerar uma concorrência com outras categorias profissionais, o que não é o objetivo da aprendizagem. Vale lembrar que muitas vezes o aprendiz recebe o salário mínimo hora, condição que, por força de acordos sindicais, é proibida para outras categorias dentro da mesma empresa. Outra questão é a idade máxima, que antes era de 24, ou até agora de 24, e que agora passa a 29 anos. Entretanto, é importante observar que entre 24 anos completos e os 29 incompletos, aprendizes poderão atuar em funções específicas e proibidas para trabalhadores menores de 21 anos, por serem perigosas. Pois bem, esse poderá ser um instrumento de precarização de certas categorias profissionais, utilizando-se indevidamente a aprendizagem. Por exemplo, substituir um trabalhador regular por um aprendiz, entre 24 e 29 anos, que pela lei poderá receber apenas salário mínimo hora. Não foi para isso que a aprendizagem foi criada. Sendo assim, além de não cumprir as prerrogativas constitucionais de relevância e urgência, e especialmente por todos os motivos anteriormente expostos, propomos a revogação do capítulo 7º, artigos 25 a 29, e capítulo 8º, artigos 30, 31 e 35 da MP 1116, e, por consequência, a perda do objeto do decreto em virtude de representar real prejuízo para a quantidade e a qualidade de oportunidades para os jovens brasileiros. Esta é a opinião do CIE Brasil, do CIE Santa Catarina, e é a opinião desse modesto empresário que entende que é chegada a hora de nos manifestarmos e contribuirmos, deputado, com o melhor estatuto possível da aprendizagem. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Luiz Carlos. Eu ia solicitar o documento para registro, né? Eu convido a doutora Ângela Maria Conrad, juíza do trabalho de Santa Catarina, TRT 12. Precisa mais tempo também? 5 minutos? Ok. Tirar a máscara. Boa tarde a todas e a todos, né? Cumprimento a deputada Luciana Carminati, deputado Pedro Kizai. É uma honra estar aqui nessa casa e principalmente com o público, né, que a deputada e o deputado trouxeram aqui, repleto de aprendizes. É muito bom a participação direta das pessoas envolvidas nos temas que
efetivamente fazem parte do dia a dia, né, da meninada aí dos 14 aos 24 anos, né? O Tribunal Regional do Trabalho vê a aprendizagem como a melhor forma de erradicação do trabalho infantil. A erradicação do trabalho infantil é uma meta universal, é um compromisso universal de todos os países, né, que têm aí se engajado nessa superação do que se considera uma chaga, que é o trabalho infantil, né? A criança, ela tem que ter cuidado, carinho, amor, tempo para brincar, tempo para se divertir, e não pode estar ocupada em tarefas que demandem aí e comprometam o seu desenvolvimento pessoal. A gente sabe que está muito impregnado na cultura em geral, né? Alguns mitos, como, por exemplo, que é melhor a criança trabalhar do que roubar, como se só tivéssemos essas duas opções, ou trabalha ou rouba, né? E o trabalho infantil está ligado justamente à pobreza, né? À necessidade, principalmente a necessidade, além de estar um pouco impregnado também na nossa concepção e valoração do trabalho como instrumento que é efetivamente desenvolvimento, de inserção na sociedade e tudo mais, mas tudo a seu tempo, tudo na sua devida hora. Então, o tribunal vê, e o tribunal está engajado nessa causa, da aprendizagem como o melhor instrumento de erradicação do trabalho infantil, e, por isso, já de longa data, longa não, mas há uns 10 anos o tribunal vem implementando a política a nível nacional, e o Tribunal de Santa Catarina também. Em todas as cidades aqui do estado, a gente tem feito um trabalho de busca de implementação da aprendizagem. O MPT, a doutora Ana Carolina está participando virtualmente, né, dessa audiência. O MPT tem sido bastante diligente também nisso, ao propor as ações de cumprimento de cotas, né? Eu sei que a legislação pode parecer defasada, mas essa legislação que nós temos hoje sobre aprendizagem, ela sequer tem sido cumprida, né? Sequer ela tem sido cumprida, o que mostra como é importante o nosso esforço em prol do cumprimento das leis e dos atos constitucionais, como foi dito agora há pouco. Nós termos atos editados sem relevância e sem urgência em medidas provisórias é uma preocupação que tem que se ter com a valorização e implementação da nossa Constituição por quem, primeiro e antes de tudo, declara assumir o compromisso de fazer cumprir a Constituição e as leis da República quando assume um cargo ou uma função pública, né? Eu trouxe aqui alguns dados em relação à aprendizagem. Primeiramente, gostaria de destacar que o tribunal, na gestão da desembargadora Maria de Lourdes, implementou dentro do próprio tribunal a aprendizagem. Nós temos hoje 10 aprendizes trabalhando, iniciando esse programa que, na atual presidência do presidente José Ernesto Mansi, vai ser ampliada para 60 aprendizes, um por cada vara do Estado, e também um dos 18 gabinetes do tribunal, e também um em cada setor estratégico do tribunal, de modo que a gente possa começar a cumprir aquilo que a gente manda cumprir, né? Quando a doutora Ana Carolina lá agiliza uma ação civil pública, a gente diz que tem que cumprir a cota, né? Então, nós, do serviço público, temos que ser os primeiros a cumprir as cotas que nós, afinal, dizemos que para os outros que temos que cumprir, né? E a aprendizagem é, efetivamente, um compromisso, antes de tudo, um compromisso intergeracional. É um compromisso da nossa geração com a geração que vai vir, que vai se seguir depois de nós, né? E um instrumento belíssimo de inserção. Obviamente, nós temos que discutir, e talvez essa audiência aqui tivesse uma conotação mais própria da nossa contemporaneidade, se nós estivéssemos discutindo aqui a qualidade da aprendizagem oferecida aos adolescentes, se nós estivéssemos aqui num debate já superada as cotas, já superada essa necessidade de inserir o jovem com maior vulnerabilidade, nós estivéssemos aqui discutindo, né? Essa aprendizagem ela está possibilitando
que o jovem aprendiz transcenda, né, a condição de pobreza, ou ela está apenas perpetuando a condição proletária. Se nós estivéssemos discutindo isso, a nossa audiência teria aqui uma envergadura própria do nosso tempo contemporâneo e do grau de civilidade que a gente já conseguiu alcançar nas nossas práticas. E nós ainda estamos na marcha ré, né? Estamos aí tentando recuperar o perdido. Então, gostaria de dizer que, nos últimos 10 anos, a aprendizagem tem cedido espaço aqui em termos de contratação, não tem cumprido sequer as suas cotas, não tem alcançado o mesmo percentual de jovens de 14 a 24 anos que ela objetiva atingir, né? E tem cada vez mais se elitizado num patamar de buscar jovens com maior formação e com mais qualificação, em detrimento de jovens que ainda estão ali precisando efetivamente desse ingresso e desse início de carreira. Agradeço o espaço, cumprimentando novamente a deputada Luciana e o deputado Pedro Kizai, e desejando aqui que a gente consiga efetivamente fazer um trabalho que represente as necessidades das nossas pessoas com idade para inserção no mercado de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ângela. E eu convido a Maria Tereza Paulo Hermes Cobra, secretária adjunta da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. Boa tarde a todos e a todas. Meus cumprimentos à deputada estadual Luciane Carminati, ao deputado federal Pedro, que nos convidam para discutir um tema emergente, necessário, de vital importância, e sob a ótica da Secretaria de Estado da Educação. A gente declara que vem acompanhando com muita atenção os debates atinentes ao programa Jovem Aprendiz, que são anteriores à publicação da medida provisória 1116, do decreto presidencial 11.061, ambos publicados na mesma data, 4 de maio de 2022. Por que consideramos importante e estratégica essa audiência? Ela está diretamente relacionada à vida dos estudantes da educação básica. No campo do ensino médio, atendido pela Secretaria de Estado da Educação, nós estamos falando de 215 mil estudantes em todo o nosso estado, com direito de acessar programas de aprendizagem industrial. Se contabilizarmos desde o 9º ano, adolescentes com 14 anos de idade, esse número já cresce substancialmente, porque não estamos tratando apenas da rede estadual do ensino, mas adolescentes que estão matriculados nas redes municipais de educação. Então, quando o deputado federal nos provoca inicialmente de como olharmos para a medida provisória e para o decreto sob o âmbito, sob a ótica da educação, e é esse olhar que nós trazemos aqui para essa audiência. Primeiro, reiterando a relevância do programa de aprendizagem, considerando esse programa como um espaço de aprendizagem, um espaço de direito à aprendizagem, a interação entre teoria e prática, na perspectiva de combater a evasão escolar. Sabemos historicamente os índices de abandono e evasão escolar, sobretudo no ensino médio,
considerando as diversas realidades contextuais dos nossos jovens, dos centros das cidades, das periferias, os jovens das escolas de campo, os jovens indígenas, quilombolas. Então, nós estamos olhando para a juventude e a sua multiplicidade, né, na sua identidade. E quando, então, a importância do programa de aprendizagem como combate à evasão potencializa, como a nossa colega anteriormente falou, a erradicação do trabalho infantil e contribui diretamente com a geração de renda, sobretudo para as populações mais vulneráveis, sob o ponto de vista social e econômico. O que nós gostaríamos de destacar? Essa medida provisória e decreto, ela é implementada quando os estados brasileiros são convocados, mobilizados pela lei federal que orienta a implementação do novo ensino médio em todo o país. E a gente, então, olha para a medida que traz aí um conjunto de proposições diferenciadas, e já estão bem expostos anteriormente, mas também a gente olha para a interface com o novo ensino médio, que traz uma alteração substancial na sua estrutura e no currículo. Novo ensino médio amplia, no mínimo, em 200 horas anuais a carga horária do estudante. Semanalmente, nós temos não só 25 horas aulas semanais, mas, no mínimo, no caso do currículo de Santa Catarina, 31 horas aulas semanais. Temos escolas que já avançaram e têm aproximadamente 40 aulas semanais, mobilizando o estudante a permanecer em tempo integral. Como dialogar, e aqui nós estamos com várias agências, né, que ofertam educação profissional, com quem a gente vem dialogando já há bastante tempo, considerando a necessidade e a perspectiva de integrar escola e trabalho, olhando, sobretudo, o trabalho sob a ótica da aprendizagem, olhando, sobretudo, para as necessidades e demandas das juventudes. Só isso já seria um grande, e é um grande desafio. Eu estou acompanhada aqui pelo gerente de ensino médio e educação profissional, por uma colega que atuou muito fortemente no campo da educação profissional. Outros colegas não estão presentes porque estão num processo de avaliação com gestores educacionais, avaliando a implementação do novo ensino médio neste primeiro semestre, e essa é uma tônica que sempre vem com muita força, né? Então, esse é um aspecto que a gente traz para esse debate. O que a gente gostaria de enfatizar sobre a ótica do currículo? Porque não só a carga horária para o estudante foi alterada, como também o currículo do novo ensino médio, do ensino médio foi alterado. Então, esse estudante permanece mais tempo na escola ou em instituições parceiras, para desenvolver, e aqui nós temos como uma defesa central exposta no currículo, a formação geral básica, que é comum a todos os estudantes, e a possibilidade desse estudante fazer escolhas no campo das linguagens, da matemática, das ciências da natureza, das ciências humanas e sociais aplicadas, e também na formação técnico-profissional. Não somente na formação técnico-profissional, né, como, por um tempo, né, se focalizou com muita força. Agora, o que é importante dizer? Independente da área de aprofundamento, de escolha dos nossos jovens, há o princípio da trabalhabilidade. Ele está presente no currículo.
no diálogo com os mundos do trabalho, com os potenciais mundos do trabalho, e não só no diálogo relacionado à necessidade imediata do mercado de trabalho. Então, a gente traz isso, e que é importante, e que é fundamental. Os nossos jovens precisam deste espaço, mas eles também precisam, ao estarem mais tempo na escola, que esse tempo seja qualificado para que ele desenvolva integralmente as suas competências e habilidades para estar no mundo e nessa relação com todas as perspectivas de atuação profissional futura. Um ponto, dentre muitos que já foram apresentados, que nós trazemos como preocupação é que a medida e o decreto subtrai da carga horária de até 8 horas diárias para o aprendiz o tempo de deslocamento entre o local da teoria e o da prática. Se já era desafio conciliarmos ou harmonizarmos, né, o currículo do ensino médio com o que é requerido para os programas de aprendizado, esse desafio ele é potencializado por esta questão também expressa nessa medida. O que pode, sob o nosso ponto de vista, ampliar radicalmente o índice de abandono do estudante, tanto do curso de ensino médio, como, por conseguinte, dos programas de aprendizado. E contribuir para aquilo que é o princípio dos programas da aprendizagem. Contribuir para que esse jovem vá ou para o subemprego ou para o trabalho informal, o que é bastante preocupante. Então, no sentido de mitigar essa situação específica entre a oferta do chamado novo ensino médio com a oferta dos programas de aprendizado, no âmbito de Santa Catarina, a gente está em diálogo com muitas das instituições, ou todas as instituições que aqui estão presentes, né, justamente para organizarmos esta harmonização para que os jovens sejam beneficiados. Acho que esse é o aspecto central deste processo. Sabemos que vai ser apresentado aqui também, mas a gente apresenta olha com muita preocupação o estabelecido em relação à permissão excepcional de contratação de aprendiz entre 14 e 18 anos em função perigosa ou insalubre. Esse é um ponto que nos preocupa muito. Olhando, né, e daí a gente quer reforçar a importante atuação dos órgãos de controle e fiscalização para a implementação e manutenção dos espaços de aprendizagem disponibilizados pelas empresas, para que sejam convergentes com as normativas técnicas de segurança, que é fator primordial para a realização de um programa educacional seguro, saudável e com qualidade. E aí a gente destaca, reitera, muitas das questões já apresentadas, né, que a gente defende que continuemos dialogando, né, as discussões relativas ao projeto de lei 6461, que antecedem a edição desta medida provisória e deste decreto, que asseguremos a imprescindível atuação dos órgãos de controle na implementação e manutenção dos programas de aprendizagem. E, por fim, reiterar a importância desta discussão, desta audiência. O documento, deputada, não vou entregar agora, porque ele está rabiscadinho, mas, na sequência, a gente encaminha por e-mail, né, e agradecer e nos colocar à disposição, né, para continuarmos este diálogo. Muito obrigada. Muito obrigada.
Nós aguardamos o documento para anexar os autos da audiência. Quero só fazer um registro aqui, para que todos que estão acompanhando também possam ter ciência. Essa audiência está sendo transmitida pelo E-Democracia. Através dessa plataforma, o cidadão catarinense vai poder ficar mais próximo do debate parlamentar e participar democraticamente do processo legislativo. Através da ferramenta digital, audiências interativas, né? Os usuários poderão consultar a agenda de todas as audiências passadas e futuras, além de poder consultar as pautas e ainda se cadastrar para participar do chat e fazer perguntas que poderão ser respondidas ao vivo pelos deputados durante o evento ou respondidas posteriormente em vídeos complementares. Lembrando que a audiência de hoje estará lá no site também, disponível para o acesso de todos. Trata-se de uma ferramenta de acesso fácil, já que está disponível no site da LESC ou pelo link edemocracia.al.sc.leg.br. Então, fazendo o registro aqui, uma plataforma nacional, né? Eu quero já agradecer a presença do doutor João Luiz de Carvalho Botega, que está conosco. Ele tem um tempo bem curto, então, de forma virtual, eu já agradeço a presença e já lhe passo a palavra, doutor Botega, para fazer a sua manifestação de forma virtual. Obrigada, bem-vindo. Obrigado, deputada. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Só para confirmar. Tudo certo, doutor. Tudo certo? Perfeito. Perfeito, obrigado. Primeiro eu queria agradecer o convite da Assembleia, né, deputada Carminati, deputado Pedro, e parabenizar, né, a todos por estarem conduzindo esse importante debate, trazendo reflexões e discussões tão importantes sobre esse tema que é central, né, para o futuro da juventude do país, para o próprio futuro do país, que é a aprendizagem profissional. Eu queria pedir desculpas desde logo, né, por não estar presencialmente aí na Assembleia Legislativa e também por ter chegado agora e logo depois da minha fala vou ter que deixar a audiência. Eu, né, estou num compromisso aqui na cidade, na comarca de Ipumirim, né, no nosso grande oeste, terra da deputada Carminati, terra do deputado Pedro também, e por isso não estou já num compromisso aqui na promotoria, então só me desloquei rapidamente para poder participar aqui da audiência. Depois eu vou, claro, assisti-la na íntegra, né, mas justificar então a minha participação momentânea apenas nessa audiência pública. Queria cumprimentar a todos e todas, né, que nos acompanham aí pela internet, os colegas de mesa presencial ou virtual. Eu vejo aqui a Teca, né, além da deputada Carminati, do deputado Pedro, a Ana Carolina, que é a procuradora do trabalho, a Érica, que é a auditora fiscal do trabalho. Cumprimentar então a todos e todas, né, agradecer novamente pelo convite, e muito brevemente, né, gostaria de destacar alguns pontos com relação à questão da aprendizagem profissional, que é um tema que tem nos causado grandes preocupações, né, sobretudo em razão da medida provisória ainda em vigor, que tem trazido alguns retrocessos no que diz respeito à aprendizagem profissional, né. Nós sabemos que, e participamos inclusive de uma audiência pública promovida pela Câmara dos Deputados, conduzida aí na LESC, né, pelo deputado Pedro Kizai, do Estatuto da Aprendizagem, né, um debate que estava sendo conduzido numa comissão específica da Câmara dos Deputados e, infelizmente, foi atropelada pela medida provisória, e essa medida provisória, né, trouxe grandes retrocessos no tema da aprendizagem, mas queria falar também, né, da importância, e por isso mesmo, né, da importância da aprendizagem para a construção de uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária, para a inclusão no mercado de trabalho de meninos e meninas que muitas vezes dependem, né, desta vaga de jovem aprendiz para construírem seus projetos de vida, né, para ingressarem no mercado de trabalho e, a partir daí, conseguirem, né, construir a sua cidadania dentro desse processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem, né, é inclusão social,
é esperança, né, é oportunidade, e mais do que tudo isso, é um direito fundamental, né? No artigo 227 da Constituição, está lá estabelecido que aqueles adolescentes já na idade adequada têm o direito à profissionalização. E o direito à profissionalização e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que detalha, né, assim como a CLT e outras legislações detalham, né, esse direito à profissionalização, ele tem um duplo aspecto. Nosso Estatuto, que completou 32 anos ontem, né, um Estatuto ainda, infelizmente, não implementado na sua inteireza, não implementado na sua completude, mas traz um duplo aspecto, né, no que diz respeito ao direito à profissionalização, que é o direito à proteção ao trabalho infantil, ou seja, o direito ao não trabalho, fora das hipóteses previstas em lei, e a aprendizagem profissional é muito importante justamente por ser uma das formas de combate ao trabalho, à exploração do trabalho infantil, porque é um trabalho protegido, e esse segundo aspecto é justamente a garantia positiva, né, não apenas a prevenção ao trabalho infantil, mas também a garantia do exercício desse direito fundamental à profissionalização, a partir de um contrato de aprendizagem que nós sabemos que existe todo um cuidado, né, todo um preparo para esse adolescente, para esse aprendiz poder ingressar no mundo de trabalho de forma protegida, garantindo, né, a sua frequência, a matrícula e frequência na escola, então combatendo também a evasão escolar. E por isso que eu disse isso, tenho dito isso em alguns locais, e disse isso na nossa audiência pública promovida pela Câmara dos Deputados, né, com o deputado Pedro Kizai, que o direito à aprendizagem, o direito fundamental à profissionalização, eu vejo como um direito garantia, né, porque é um direito que, por meio dele, serão garantidos outros direitos a que o adolescente, a que o aprendiz tem direito, né? E a medida provisória e alguns movimentos que têm sido feitos para enfraquecer a aprendizagem profissional no país, e aqui em Santa Catarina não é diferente, caminham no sentido inverso, né, de elitizar a aprendizagem profissional, de aumentar a idade para o jovem aprendiz, né, de maneira que este público, que é aquele que mais precisa, que são os adolescentes em situação de vulnerabilidade, que são adolescentes entre 14 e 18 anos, acabam sendo escolhidos e cada vez em menor número, né, para serem substituídos por pessoas já com mais idade, com um movimento de substituição mesmo de mão de obra por aprendizes já com mais idades e com outro perfil socioeconômico que não aqueles que nós desejamos, né? E para finalizar já a minha intervenção, muito breve, né, agradecendo novamente o convite e a oportunidade, dizer que o Ministério Público de Santa Catarina tem feito um trabalho em parceria com muitos órgãos, né, com a Superintendência Regional do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com entidades formadoras, né, para fortalecer a aprendizagem em Santa Catarina em vários aspectos. Nós sabemos hoje que mais ou menos 50% das vagas de aprendizagem estão ociosas, né, no estado, que é também o cenário nacional, não difere muito do cenário nacional, e nós temos feito então um trabalho para ampliar, né, a aprendizagem, com muito foco naqueles adolescentes que mais precisam. Então, estamos falando dos adolescentes em conflito com a lei, por exemplo, então temos dialogado com o Departamento de Administração Socioeducativa, para que todos os nossos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa em meio fechado em Santa Catarina tenham a oportunidade de passar por um processo de aprendizagem profissional. Nós temos dialogado com muitos órgãos, né, públicos, para que os próprios órgãos públicos implementem programas de aprendizagem nas suas estruturas. Então, o Ministério Público de Santa Catarina tem um programa de aprendizagem próprio, nós temos aprendizes, cerca de 30 aprendizes, e queremos expandir, inclusive, esse número, né, o mais brevemente possível. Nós temos aprendizes que trabalham dentro do Ministério Público, custeados com recursos do Ministério Público, não atuamos como entidade concedente ainda, pretendemos também fazer isso, mas o Ministério Público tem feito esse esforço, né, para receber os jovens aprendizes com foco em adolescentes em conflito com a lei, em adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, em evasão escolar, ou em situação de acolhimento institucional ou familiar, com foco nesse público mais vulnerável, né? E é muito importante, temos feito esse movimento, temos recebido contato de muitos
órgãos, né, outros ministérios públicos do país, outros órgãos aqui de Santa Catarina, né, o Tribunal de Justiça tem iniciado o seu projeto também, e é muito importante que todos os órgãos públicos tenham o seu programa de aprendizagem. Essa foi até uma sugestão que eu me recordo que eu dei ao deputado Pedro Kizai, na nossa audiência pública, para que no Estatuto da Aprendizagem também conste como obrigação dos órgãos públicos de terem a contratação de jovens aprendizes nas suas próprias estruturas, né? E, por fim, nós desenvolvemos um projeto, né, em parceria também sempre, né, com muitos órgãos, que é o projeto Trabalhando Juntos, que já está aí em diversas comarcas do estado, recentemente foi iniciado em Lages, mas já esteve em Jaraguá do Sul, aqui no sul do estado, no oeste, temos várias comarcas já fazendo esse movimento, que é um movimento de articulação local, né, envolvimento do Ministério Público Estadual, parceria com o Ministério Público do Trabalho, com a Superintendência Regional do Trabalho, com o CIE e com outras entidades formadoras, no sentido de chamar o empresariado local, né, para que eles conheçam, então, o projeto, para que eles possam ocupar as vagas de aprendizes que têm, sejam aquelas que estão ocupadas eventualmente numa substituição, ou seja, aquelas que estão ociosas, e nós sabemos, né, que temos infelizmente, muitas vagas ociosas, que essas vagas sejam ocupadas, ou seja, que os empresários, né, as empresas cumpram a sua cota de aprendizagem, mas direcionem essas vagas para os adolescentes em situação de vulnerabilidade dos municípios, né? Esse é um projeto que tem nos dado muito orgulho, assim, né? É muito importante esse trabalho, tem dado resultados muito interessantes em muitas comarcas, e eu acredito que com esse esforço conjunto, né, a gente vai conseguir chegar aí em todos os municípios catarinenses e, com isso, garantir que todos aqueles adolescentes que precisem ou que desejem, na verdade, né, serem inseridos no mercado de trabalho, possam iniciar por meio de um contrato de aprendizagem, por meio de um trabalho protegido, e, com isso, garantir que esses adolescentes tenham, de fato, respeitado o seu direito à profissionalização, mas não só a profissionalização, como eu disse, a profissionalização como direito garantia, porque é a partir da profissionalização que outros direitos que já estão sendo sonegados desse adolescente, como educação, saúde, e cultura, lazer, esporte, possam ser resgatados por meio da profissionalização da aprendizagem profissional. Deputada Luciane, deputado Pedro, muito obrigado pelo convite novamente, agradeço imensamente a disponibilidade, peço perdão mesmo por não ter condições de permanecer mais tempo, mas eu fico sempre à disposição, né, para que a gente possa avançar nesse debate, avançar nesse diálogo e garantir, então, a proteção integral das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Botega. Sabemos do seu compromisso. Fique bem à vontade conosco, tá? E também para se retirar. Eu vou, antes de passar para a próxima fala, eu vou abrir 3 falas para os estudantes que estão aqui, os jovens que queiram se manifestar. Só deixar o nome, né, para depois, em seguida, a gente passa a palavra também. Quero convidar a Silvana Pajarim, do Centro Cultural Escrava Anastácia, representando o Instituto Padre Wilson, para fazer a sua manifestação, e, em seguida, a Érica, de forma virtual, auditora fiscal. Bom, saudando a deputada Luciane Carminati, que nos fez o convite. Saudamos a todos, o deputado Pedro, a todos, todas e todes. Eu estou aqui representando o Centro Cultural Escrava Anastácia, que atua há 24 anos na Grande Florianópolis. É uma organização que integra o Instituto Wilson Grow, a rede do Instituto Wilson Grow. E, dentro desta rede, o Centro Cultural Escrava Anastácia é que realiza o trabalho de formação teórica do programa Jovem Aprendiz. Atualmente, nós temos 130 jovens que estão empregados em 18 empresas parceiras, e abrangendo os municípios da Grande Florianópolis. Hoje, nós estamos aqui, eu que sou representando, então, o grupo de gestores do Instituto Wilson Grow, sou da diretoria do Centro Cultural. Nós temos aqui nosso gerente de projetos, o Daniel,
mais 5 jovens aprendizes, que hoje saíram da aula teórica e vieram nos prestigiar. E temos também um jovem que já foi dos nossos projetos, foi jovem aprendiz, e hoje é funcionário do Centro Cultural Escrava Anastácia, colaborador que trabalha com aquilo que é mais importante, que é com as políticas públicas que o Centro Cultural contrata, né, na Casa de Acolhimento. Bom, a nossa sede está localizada no Balneário do Estreito, num prédio que é cedido pelo governo do Estado com a finalidade específica de desenvolver projetos com a juventude. E é uma conquista do Padre Wilson, da comunidade, dos movimentos sociais e também do legislativo na época. Nós citamos, dentre as principais discordâncias da medida provisória 1116, a contagem em dobro para o cumprimento da cota, a dispensa de multas, a extensão de 24 para 29 anos, ficando nítida a intenção de transformar uma política pública em mão de obra barata e de limitar as perspectivas do alcance de novos sonhos ao jovem que estará como aprendiz, recebendo uma remuneração menor. Mas essa oportunidade, hoje, nós gostaríamos de focar a nossa participação na necessidade de articulação da política de aprendizagem com a assistência social, já que é a nossa área de atuação, e assim contribuir com esta audiência. A situação de vulnerabilidade social, ela vai além do público socioeducativo, do acolhimento institucional ou familiar, ou dos portadores de deficiência, os núcleos familiares com pessoas desempregadas estão vulneráveis, a fome, as famílias em insegurança alimentar, a defasagem escolar, o analfabetismo digital. A gente fala muito na inclusão dos jovens no ecossistema da tecnologia, e a gente tem que lembrar do analfabetismo digital, a moradia em locais controlados pelos apelos do tráfico, a pressão exercida sobre os adolescentes para que encontrem uma fonte de renda, a saúde mental abalada, também pela pandemia, mas pelo desalento que limita os seus sonhos. Necessidade de referências positivas quanto à elevação do nível de escolaridade e necessidade de vivenciar em outros territórios. O Centro Cultural ele trabalha com adolescentes a partir de 14 anos, oriundos de comunidades socialmente vulneráveis. Nós trabalhamos com os adolescentes, também com adolescentes que têm dificuldade de permanecer num espaço por muito tempo institucionalizado, sala de aula, formalidades. E a gente precisa considerar isso, a secretária adjunta comentou isso agora, aqui na tribuna, na questão do tempo a mais do novo ensino médio, e a gente, então, questiona, né, esse tempo, o quanto é gostoso ou o jovem está preparado para estar mais esse tempo institucionalizado, né? Pela experiência dos 24 anos, entendemos que é necessário trabalhar com o público ainda antes de inseri-lo numa vaga de aprendiz. E no Centro Cultural não fazemos inscrição para jovem aprendiz, para o programa Jovem Aprendiz, mas sim para outro programa que o antecede, que é o rito de passagem. Nós queremos dar mais segurança para esses adolescentes se posicionarem como aprendizes trabalhadores no mundo do trabalho competitivo e que reflete as desigualdades da sociedade. Nosso programa em módulos vai de um mínimo de 80 até 320 horas de oficinas de ensino-aprendizagem no contraturno escolar, de preparação antes da vaga do aprendiz. Nós priorizamos baixa renda e população autodeclarada preta ou parda. Antes mesmo de ajudar o jovem a procurar um lugar para se desenvolver como trabalhador, prestamos o acolhimento que ele precisa através de uma metodologia própria que atua mais em profundidade do que na quantidade de jovens que a gente vai atender. Os jovens estão com a sua saúde mental abalada, querem ser ouvidos, vistos e aceitos. É isso que lhes dá condições de se desenvolverem e desenvolverem as habilidades para o mundo do trabalho. Encontramos essa possibilidade, deputada e deputado, de qualificar ainda mais a política da aprendizagem nas políticas de assistência social do SUAS,
porém não há adesão, nem pelos municípios, nem pelo Estado, a esta política que já está tipificada. E do que a gente está falando? Do Serviço de Proteção Social Básica do SUAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, quanto às aquisições dos usuários, na linha da segurança e desenvolvimento da autonomia, contemplando, dentre outras aquisições, e essa frase eu quero destacar, está na tipificação, na página 25, adquirir conhecimento e desenvolver capacidade para a vida profissional e o acesso ao trabalho. Então, existe uma tipificação de um serviço que é uma política pública já desenhada, que não está sendo cumprida, e que diz adquirir conhecimento e desenvolver capacidade para a vida profissional e o acesso ao trabalho. É o início, deputado Pedro, da experiência pedagógica. Esse é o início da experiência pedagógica. Nós precisamos de orçamento público para essa tipificação. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mas acima de 14, 15 anos. Hoje a gente tem isso nos municípios, mas termina nessa faixa de idade. E é isso que a gente precisa. E entendemos que estender a obrigatoriedade ou a vinculação desta política pública já tipificada no SUAS com o novo Estatuto da Aprendizagem vai ser de grande valia para que se atinja realmente o público do aprendiz, seja aquele que a gente mais quer que seja atendido nessa outra política e muito importante política pública. Nós precisamos ter espaços para a convivência dos adolescentes, espaços, transporte e alimentação reforçada e acolhimento. E como um plus, a capacitação e orientações para o mundo do trabalho e também para o ecossistema da tecnologia. Nós vemos algumas iniciativas consideradas inovadoras e são, na sua maioria, como capacitações virtuais. A gente tem visto muito isso, né? Então, Estado e municípios investem nesses sistemas, as plataformas estão ali, os cursos também. Ok, mas elas não são ferramentas suficientes para atingir esse público que o Centro Cultural e o Instituto Wilson Groh, a rede das entidades do Instituto, atendem. Então, eu acho que antes é preciso pensar nesse público que a gente realmente quer atingir. Fica a nossa contribuição, então, contrários à aprovação da medida provisória e também contribuindo para que se continue a discussão do Estatuto do Aprendiz e se garanta a vinculação dele com essa política pública do SUAS. Obrigada. Muito obrigada. Cada fala vai surgindo elementos novos, né, para entender a complexidade e o desafio que é a aprendizagem, né? Eu convido, então, a doutora auditora fiscal do trabalho, Érica Medina Stancioli, que estará representando o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Ela está conosco de forma virtual. Fique à vontade, doutora. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço à deputada Luciane Carminati e ao deputado Pedro Kizai o convite para participação nessa audiência, para a gente debater esse tema de uma forma ampla, livre, num ambiente democrático e plural, né, que tem, como deve ser, e que tem contato com a participação dos membros do Ministério do Trabalho, do Poder Judiciário, do Ministério Público e de inúmeras instituições públicas, privadas, de aprendizes e da sociedade civil organizada. Bom, eu sou Érica, auditora fiscal, eu estou representando o SINAIT e também estou representando a Luciana Sanz, que é auditora fiscal aí do Paraná, eu estou no Paraná, Santa Catarina, né, que é companheira de vocês aí, faz um trabalho muito bonito aí, é uma referência para nós auditores, a Luciana. Então, ela teve um outro compromisso e me pediu para substituí-la. Atualmente eu atuo em Curitiba, mas até março desse ano eu estava atuando em Brasília, na equipe da Coordenação Nacional de Aprendizagem do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, antes de eu apresentar os pontos que eu escolhi para o debate, é importante esclarecer que, embora essa medida provisória e o decreto eles tenham sido editados pelo governo federal,
Os auditores fiscais do trabalho que atuam no projeto de inserção de aprendizes não participaram da sua elaboração e, principalmente, não concordam com o seu teor. Por esse motivo, por nós não concordarmos com essas mudanças que foram feitas, um dia após a publicação da medida provisória e do decreto, no dia 5 de maio, todos os 27 coordenadores estaduais de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal entregaram as respectivas coordenações. Assim, já foi falado, né, não há relevância e urgência para uma medida provisória, e essa situação de inexistência de situação de relevância e urgência está muito claro, porque já temos mais de 2 meses e meio praticamente da publicação da medida provisória e ainda não foi publicada a regulamentação. Isso significa que os sistemas de fiscalização ainda não foram adaptados e nós não conseguimos calcular as cotas das empresas com as novas regras. Então, não existem novas empresas sendo notificadas, nós não conseguimos informar qual é a cota de uma empresa agora com as novas regras. Em relação... Aí eu trouxe alguns pontos aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível e trazer coisas novas. Em relação ao Plano Nacional de Incentivo da Contratação, queria completar o que o deputado Pedro Kizai falou, que as empresas que não cumprem, elas vão simplesmente pagar uma multa, mas a gente também prejudica as que já cumprem a cota habitualmente, porque elas vão deixar de cumprir, elas vão aderir ao plano e podem ficar 6 meses ou 1 ano, dependendo do prazo, sem cumprir e sem ser autuadas. E ao final elas vão contratar. Então você tem um apagão de contratação realmente com esse plano. O cômputo em dobro dos aprendizes em situação de vulnerabilidade social, acho que todo mundo falou muito, mas é uma norma que tem forte caráter discriminatório e preconceituoso, porque na prática ela considera que um aprendiz vale o dobro do que um aprendiz que não esteja na situação de vulnerabilidade. Só que a aprendizagem profissional ela já é direcionada para os adolescentes, jovens e pessoas com deficiência de baixa renda. Muitas vezes é o primeiro emprego desse adolescente, desse jovem, dessa pessoa com deficiência, e que o salário é de aproximadamente uns R$600. Ou seja, já as pessoas que são contratadas como aprendizes já estão numa situação de vulnerabilidade social e de classe mais baixa, né? O trabalho como aprendiz ele é muito pouco atrativo para os adolescentes de classe média alta. Então, por exemplo, uma empresa que habitualmente contrata 10 aprendizes, ela vai passar a contratar 5, porque eles são vulneráveis, eles vão passar a contar em dobro para fins de cumprimento de cota. Esse tipo de estímulo, até para uma situação de extrema vulnerabilidade, de aprendiz de extrema vulnerabilidade, ele é bem importante, sim, né? Tem casos que são mais, que eles podem ser estimulados, mas aí são casos que o próprio governo federal, ele poderia fornecer algum benefício fiscal para a empresa, né? E não o próprio aprendiz ser contado em dobro, quer dizer, ele mesmo fecha a vaga do amigo dele, né, da outra pessoa que também precisa. No Paraná, eu queria dar como exemplo, o governo do Paraná criou o Cartão Futuro, onde o governo do estado paga parte do salário dos aprendizes em situação de extrema vulnerabilidade. É um incentivo para que eles sejam contratados pelas empresas. Mas, assim, não houve nessa medida provisória nenhuma medida do governo federal nesse sentido, simplesmente colocou na conta do próprio aprendiz o custo dessa efetivação. O aprendiz também ser contado para a cota, né, a cotagem artificial, quando ele é efetivado na empresa, também é uma medida completamente sem sentido, não dá estímulo nenhum. A empresa já vai contratar o aprendiz que ela precisa, e em contrapartida ela vai ficar sem contratar mais uma pessoa para a cota por 1 ano, né? Qual a vantagem disso? Ela não vai fazer a opção de contratar um empregado que ela não precisa só para deixar de ter um aprendiz na cota, porque um empregado é muito mais caro do que um aprendiz, ou seja, se ela resolveu contratar o aprendiz é porque ela precisa daquele empregado, e já ia contratar de qualquer forma. Isso não é um estímulo, ela já faria isso. Só que ela ainda vai ter o benefício de ficar com um aprendiz a menos na cota por mais 12 meses, ou seja, uma vaga fechada por mais 12 meses. O aumento do prazo também do contrato de 2 para 3 anos, ele causa um efeito de eternizar o aprendiz, essas pessoas na condição de aprendiz, ou seja, já houve uma capacitação, eles já estão prontos para o mercado de trabalho. Vai continuar numa atividade prática, já sendo completamente formado
para exercer aquela capacitação. Então, a nossa sugestão é que façam contratos sucessivos com o aprendiz, acrescente alguma coisa na formação profissional dele. Não simplesmente aumente para 3 ou para 4 anos e ele continuando no mesmo curso, na mesma formação profissional. É quase um curso superior de aprendizagem. Então, é claro que é uma precarização de mão de obra. Esse aumento do contrato vai reduzir também o alcance do número de adolescentes e jovens e pessoas com deficiência beneficiados, uma vez que as vagas ocupadas elas vão demorar 1 ano a mais ou 2 anos a mais para serem desocupadas e preenchidas por outro adolescente. Tem um ponto que não foi falado, que eu acho bem importante, que é da prorrogação do contrato para a continuidade do itinerário formativo, considerando os cursos de graduação como atividades teóricas do contrato. Ou seja, uma alteração do perfil do aprendiz, já que a maior parte dos aprendizes hoje, eles estão cursando o nível fundamental da educação básica. E essas mudanças, elas vão passar para o nível superior e vão precarizar os contratos de trabalho de nível superior. Porque um profissional que já tiver com uma formação técnica, que ele quiser continuar os seus estudos em nível superior, ele pode ser contratado na condição de técnico. Não tem sentido que ele seja contratado como aprendiz, né, que vai estar recebendo menos, poderia estar recebendo o salário da categoria do técnico, e ele vai continuar como aprendiz, prorrogando o contrato dele. Né? Então, essa possibilidade provavelmente também vai fazer com que os adolescentes e jovens que estão nos níveis iniciais da formação educacional, né, o fundamental e médio, eles vão ser preteridos no momento da contratação, porque é claro que uma empresa vai preferir um jovem que já está fazendo no nível superior. Então, vai restar para esse público, novamente, na exploração por meio do trabalho infantil, informal e desprotegido. A idade do aprendiz foi um outro ponto que já foi falado bastante aqui, né? Aumentar a idade máxima de 29 anos. Isso também tem que lembrar, o programa ele tem por objetivo dar acesso ao mercado de trabalho a adolescentes que, em razão da idade, não poderiam ser contratados de outra forma. E também possibilitar o primeiro emprego aos jovens, né? Mas a aprendizagem é uma das principais ferramentas de combate ao trabalho infantil. Uma vez que a gente permite que um adolescente em situação de trabalho irregular seja inserido no mercado formal de trabalho de maneira protegida. Então, se a gente mudar o foco e passar a contratar jovens de 29 anos, com certeza as empresas vão preferir esses jovens de 29 anos. Isso inverte a lógica do programa, né? Como já foi dito, repito, a inserção dos aprendizes tem como objetivo principal garantir o primeiro acesso do mercado de trabalho. Não pode substituir a forma de contratação dos trabalhadores jovens, ordinários, da empresa por aprendizes. E, por último, também ainda não foi falado, acho importante que essa medida provisória e o decreto trazem, é a possibilidade de centralização da cota em municípios da unidade da federação. O que significa? Que uma empresa que ela tem filiais em vários municípios do mesmo estado, ela pode definir de contratar os aprendizes todos, por exemplo, em Florianópolis. Então, as vagas de... Vou dar uns exemplos aqui, São Lourenço, Ipumirim, Urubici, outros municípios menores, elas não vão ser abertas nesses municípios. As vagas de aprendizes que estão lá, a empresa pode centralizar, por exemplo, na capital ou num outro grande município, que é muito mais fácil, onde já existe mais oportunidade de emprego. Então, isso para a gente também é uma questão muito grave, que você tira a oportunidade dos pequenos municípios, onde já falta tanta oportunidade para os adolescentes, jovens, para as pessoas com deficiência. Esse é um dos comentários que eu queria fazer. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e vou permanecer à disposição. Obrigada,